Olá pessoal, vamos lá então. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um sociólogo contemporâneo, né, o Pierre Bourdieu, dando continuidade ao nosso planejamento, ao nosso conteúdo. Pierre Bourdieu, que é um sociólogo que faleceu no início do século XXI, em 2003, um dos mais importantes sociólogos da França, né? Com uma vasta obra e muito importante, talvez até fundamental para o repertório sociocultural, para uma proposta de intervenção aí na redação do Enem, tá bom? O Bourdieu, ele se formou em várias áreas das ciências humanas, né? Foi filósofo, estudou antropologia, mas se formou mesmo em sociologia. Ele ficou bastante tempo fazendo pesquisa na Argélia, e essa vivência na Argélia, né, um país africano dominado, colonizado pela França, marcou muito a sociologia dele, né? Ele decide escrever sobre a violência no momento em que ele vive, né, uma experiência de muita dor, de muito sofrimento, de muita violência, né, de muita ausência de condições básicas na Argélia. Ele foi muito influenciado pelo estruturalismo, vou falar um pouquinho mais na frente, né? E a sua obra é muito voltada para uma defesa da ciência, do conhecimento científico como um conhecimento objetivo, lógico, mas não necessariamente neutro. A ideia de que, de alguma forma, o pesquisador vai acabar influenciando a sua pesquisa com seus valores, mas que o pesquisador tem que ficar no que ele vai chamar de vigilância epistemológica, né? Ou seja, o pesquisador ele tem que tomar sempre cuidado para não contaminar a sua pesquisa com os seus valores, com as suas práticas, com as suas ideias. Mas, ao fim e ao cabo, o pesquisador é humano, né? Então, apesar dele ter que ficar vigiando, ele também nunca vai conseguir esse distanciamento total da sua pesquisa. Bom, vamos lá. O Bourdieu, então, fez afirmações muito importantes. Eu gosto de falar um pouco sobre as afirmações que ele fez, porque ele foi um autor bastante polêmico, né? Brigava, bastante quizumbeiro, arrumava briga com todo mundo. E ele chegou a dizer essas frases polêmicas, né? O que a história faz, ela pode desfazer. Então, na verdade, ele tinha uma concepção de história de que a história não tem nenhuma lição a dar, não é porque aconteceu que vai acontecer de novo, que cada momento é permeado de contingências, de situações que a gente não dá conta, que a história pode sempre nos surpreender, né? Essa era a ideia dele. Ele defendia a sociologia como uma ciência fundamental. E qual seria o principal objetivo da sociologia para o Bourdieu, né? O objetivo da sociologia para o Bourdieu é combater a violência, todas as formas de violência. Então, a sociologia teria um compromisso de denunciar a injustiça, denunciar a violência, denunciar a desigualdade social, concentração de renda, mas principalmente o que ele vai chamar de uma violência simbólica, que eu vou falar mais à frente, que é uma violência sutil, velada, que não necessariamente ela é escancarada pela mídia ou pela sociedade como um todo, tá bom? Seria, por exemplo, machismo, racismo. Mais pra frente eu vou falar bastante sobre esse conceito que é fundamental na obra do Bourdieu. Ele era contra a ideia de um intelectual total, como o Sartre. Ele viveu na mesma época que o Sartre, se conheceram, inclusive, foram companheiros de escrita, de teoria e tal. Então, o intelectual, para ele, nunca vai dar conta de tudo, mas ele defendia um intelectual engajado, né? Um intelectual que vai para a rua, que milita, que bate panela, que denuncia o governo, denuncia a violência, denuncia a desigualdade, né? O Bourdieu usa o tempo todo o conceito de agente e não o conceito de sujeito, porque no pensamento sociológico dele, nós, agentes, que agimos, que decidimos, que escolhemos, não somos livres, né? As nossas ações, as nossas escolhas, elas estão sempre pautadas em alguma ideologia, em alguma tradição, em alguma crença, em alguma estrutura.
né? E sujeito, na visão dele, dá muita ideia de liberdade, de autonomia, e ele vai dizer que na sociedade capitalista nós não somos assim, não somos livres. Na verdade, nós somos o tempo todo dominados por algum tipo de estrutura, ou familiar, ou econômica, ou que seja, sentimental, enfim. E aí o Bourdieu, ele escreveu uma obra muito grande, escreveu muito, né, sobre dezenas de temas diferentes, e essas são as suas obras, os seus livros mais importantes, né? Não está em cronologia de escrita, mas está em importância aqui no Brasil. O Poder Simbólico é muito importante, onde ele discute o conceito de violência simbólica e também o conceito de campo capital e hábitos, que eu vou falar já, né? A gente vai trabalhar. A Economia das Trocas Simbólicas é um texto mais antropológico, mais lido pelo pessoal da antropologia. A Distinção, cujo texto original era La Distinction, onde ele estuda um pouco da estética, do gosto, né, da sociologia, das escolhas. Os demais foram importantes, ele escreveu muito com Passeron, seu companheiro de escrita, mas para baixo aqui, os mais importantes foram A Miséria do Mundo, um livro que denuncia a desigualdade social, e A Dominação Masculina, talvez um dos mais importantes livros do Bourdieu, onde ele coloca a dominação masculina, o machismo, como uma das mais importantes violências simbólicas da sociedade capitalista, porque estrutura o patriarcado. E essa revista, Actes, que ele foi editor durante muito tempo, uma revista importante na área de sociologia. Principais conceitos do Pierre Bourdieu: campo, hábitos, dominação, violência simbólica e capital, que pode ser cultural, social ou simbólico. Tá? A gente vai ver na aula, durante a aula, esses conceitos, o que eles significam e como é que eles se entrelaçam. Começando pelo conceito de campo, o Bourdieu ele está muito preocupado em entender a sociedade. Ele quer ver como que a sociedade funciona, né? Quais são as estruturas que permitem isso que a gente chama de sociedade de funcionar. Então ele usa, ele inova, ele vai escrever o conceito de campo. O que é um campo na teoria sociológica do Bourdieu? O campo é uma estrutura permeada por agentes, ou seja, por indivíduos, por seres humanos, que estão em disputa, em luta por alguma coisa, né? Por exemplo, o campo político. Dentro do campo político existe um grande número de agentes que estão ali lutando, disputando acerca de qual é a melhor visão de mundo. Se é a visão igualitária socialista, se é a visão da liberdade capitalista, por exemplo, ou se não, se é uma visão anarquista. Então, essa é a ideia de campo. Uma estrutura composta por agentes que estão em disputa de alguma coisa. Nesse caso aqui, da política. E ele vai dizer que o campo é um universo particular, onde os agentes estão ocupando posições específicas. O campo é sempre hierarquizado, então tem agentes aqui em cima, agentes aqui no meio e agentes lá embaixo, né? Aliás, uma ótima referência nesse sentido é o filme O Poço, da Netflix, que é um filme que mostra exatamente como que dentro daquele campo ali, cujo objetivo era a luta pela sobrevivência, existem pessoas hierarquizadas lá em cima, que se alimentam melhor, e pessoas lá no final do poço que nem se alimentam, né? A ideia é bem interessante, dá para fazer essa analogia. Dentro desse campo, você vai ter um conjunto de indivíduos disputando poder. E conforme eles estão posicionados, uns têm mais chance de vencer a disputa de poder e outros têm menos chances. E aí o Bourdieu vai dizer pra gente que existe um campo artístico, por exemplo, quando você tem, sei lá, teste para uma novela e vários artistas disputam aquele papel. Campo religioso, onde você tem o grupo de agentes, né, que defendem a sua própria fé e que estão ali disputando para convencer outros agentes que ainda não estão em nenhum campo religioso de que a sua fé ela é mais, enfim,
completa do que a fé do outro. O campo econômico, que também tem um conjunto de agentes que estão ali disputando riqueza, maior quantidade de riqueza, produção de riqueza. Então, para o Bourdieu, essa é a estrutura de um campo. E aí ele vai dizer para a gente que dentro desse campo, cada agente vai ter uma estratégia para vencer a disputa de poder, né? E essa estratégia está muito pautada no que o Bourdieu vai chamar de hábitos. O que seriam hábitos? Seria um conjunto de maneiras de agir e se comportar que cada agente vai colocar em prática para vencer essas disputas de poder dentro do campo, a qual esse agente está inserido, né? Dentro do campo, essa briga, essa disputa, ela é muito específica, porque cada campo vai ter o que o Bourdieu chamou de leis próprias. Então, as leis do campo econômico são diferentes das leis do campo religioso, que são diferentes das leis do campo artístico. Mas o que o Bourdieu vai chamar a atenção é que o que vai determinar a importância do campo é o papel que esse campo exerce na estrutura da sociedade. Então, como um bom marxista, o Bourdieu vai defender que o campo econômico, que é o campo onde a disputa de poder está relacionada na produção de riquezas, na divisão de riquezas, na concentração de riquezas, é um campo que tem mais importância em relação aos demais, ao campo religioso, ao campo artístico e etc. Tá bom? Então, a gente vê que tem uma determinação marxista do materialismo do Marx muito forte no pensamento do Bourdieu. Essa parte aqui da aula, para vocês entenderem o que é um campo, né? Então, o Bourdieu vai dizer que nessa faixa amarela aqui de cima estão os sujeitos mais bem posicionados no campo. Esses sujeitos, eles praticam golfe, esqui, bebem champanhe, jogam xadrez, né? Eles estão posicionados numa parte do campo onde o poder está muito mais nas mãos deles. A parte de verde, essa aqui, é o oposto. Os sujeitos que estão aqui, eles estão posicionados numa parte do campo onde eles vão ter mais dificuldade de disputar o poder. Seriam operários, ao invés de beber champanhe, bebem cerveja, ao invés de esquiar, pescam, ao invés de jogar golfe, jogam futebol e etc. Né? E aí o Bourdieu, ele vai mostrar aqui o que determina que essa galera que está aqui em cima tenha mais chance de disputar e vencer a luta por poder do que essa galera que está aqui embaixo. O que determina é o capital. Prestem atenção que esse conceito é muito importante. O que é o capital? O capital é aquilo que dá ao agente a possibilidade de vencer a disputa dentro de um campo. O capital pode ser econômico, conjunto de riquezas que o agente tem. O capital pode ser cultural, conjunto de conhecimento, de sabedoria que o agente tem. Ou o capital pode ser, além de cultural ou econômico, social, né? O que seria um capital social? É aquele agente que tem um bom relacionamento, né? Que todo mundo gosta, que todo mundo é aquele que tem um bom know-how, que consegue se socializar, se relacionar bem, né? O Bourdieu, ele vai mostrar pra gente que dentro do campo vão existir vários hábitos. O que é esse hábitos? É a maneira como cada agente vai se comportar, vai colocar o seu capital cultural, social ou econômico em prática para vencer a disputa de poder. Então, o hábitos, ele é um conjunto de características de cada agente, né? O hábitos, ele é constituído desde a nossa infância, né? É um sistema durável, transponível, porque é um sistema que muda, né?
e que estrutura as nossas ações, a nossa maneira de se comportar, né? Estrutura aquilo que a gente vai aceitar, aquilo que a gente vai rejeitar, né? Estrutura as nossas estratégias de lutar dentro de cada campo. Para o Bourdieu, o hábitos ele funciona como um conjunto de comportamentos que cada agente vai colocar em prática. Só que esses comportamentos eles não são conscientes, né? O agente ele não tem muito controle, nem muito percepção, nem muita reflexão sobre esses comportamentos, né? Ele simplesmente age, simplesmente está ali dentro do campo brigando para vencer aquela disputa, né? A gente pode pensar esse hábitos como a ética de cada agente dentro de cada campo, né? Aquilo que eu estou disposta a fazer e aquilo que eu jamais faria dentro de cada campo. E aí o Bourdieu vai dizer que esse hábitos ele é constituído, ele é estruturado desde, né, da nossa infância, desde que a gente entra no mundo, né? Nós vamos constituindo. Então, é um conjunto de estratégias, atitudes, disposições que nós vamos formando ao longo da nossa vida. E aí, por que o hábitos é importante? Porque é através do hábitos de cada um desses agentes que esses agentes vão colocar em prática o seu capital para vencer a disputa por poder dentro daquele campo, né? Então, dentro do campo, os agentes buscam ter mais capital para vencer aquela disputa. Aí, uma coisa importante. Na visão do Bourdieu, cada campo sempre tem os 3 tipos de capital: econômico, cultural e social. Mas cada campo tem um capital específico, que é aquele capital que vai definir a disputa de poder dentro daquele campo. Por exemplo, na universidade, no campo intelectual, o capital que vai definir quais agentes que vão ter mais poder dentro da universidade é o capital cultural, é o acúmulo de conhecimento. Quem tem mais conhecimento se destaca em relação a quem tem menos conhecimento. Isso vale também para a escola. O aluno que vai despontar como o agente top na hierarquia é aquele que tira 10, é aquele que gabarito simulado, é aquele que está na lista dos primeiros, dos tops, né? No campo político, não é o capital cultural que vai determinar essa luta, essa disputa por poder, é o capital social, porque no campo político, não necessariamente adianta o agente ter muito conhecimento, falar várias línguas, dominar matemática, química, física, não. Ele precisa ser alguém que não seja odiado, alguém que consiga viver bem, que consiga ter aliados, então o capital social é mais importante. Cada campo vai ter o seu capital fundamental. E os agentes vão tentar acumular o máximo possível esse capital fundamental do campo onde eles estão disputando o poder para vencer essa disputa. E aí o capital econômico, né, como eu já falei, ele vai estar relacionado à produção de renda, o capital cultural, a questão do conhecimento, né, quantas graduações, quantas línguas eu falo, se eu falo bem, quantos títulos eu tenho, se eu conheço arte, diplomas e tal. O capital social, se eu me socializo bem, né, se eu sou bem relacionado, se eu tenho uma boa rede, né, se eu sou convidado para as coisas, enfim, se eu me destaco com o meu grupo e tal. E por último, o Bourdieu ele fala também de um quarto capital. Então aqui o capital econômico primeiro, cultural segundo, social terceiro. O capital cultural seria um capital simbólico, que ele vai dizer que é importante também, principalmente no campo intelectual, às vezes no campo político. Por exemplo, no campo do direito e da medicina, o capital simbólico é muito importante, né? O capital simbólico é
a tradição. Então, se eu sou filha de um grande médico, de um grande cirurgião, as pessoas vão me olhar de outro jeito no campo, né? Se eu tenho, sei lá, pertenço à realeza, ou se eu sou alguém que já trago comigo uma simbologia, uma representatividade, né? Eu vou ter mais condições de disputa no campo, né? E aí o Bourdieu vai dizer pra gente que na prática, como é que a sociedade ela funciona? Né? A sociedade é composta por vários campos, então a gente tem o campo político, o campo econômico, por exemplo, a Bolsa de Valores, o campo religioso, por exemplo, as igrejas, o Vaticano e tudo mais. Então, isso é a sociedade, ela é dividida em vários campos. Dentro de cada um desses campos existem agentes, e os agentes, eles possuem um hábito específico e lutam para acumular o capital específico de cada campo onde eles estão disputando o poder. Na prática, a sociedade funciona dessa forma. Essa é a estrutura da sociedade, né? Lembrando que o Bourdieu é um estruturalista. Quando o Bourdieu faz isso, ele acaba com aquela oposição velha na sociologia, desde do Weber, do Marx e do Durkheim, entre indivíduo e sociedade. Ele não vai ver isso como oposição. Ele vai dizer que, na sociedade, o indivíduo, que é o agente, ele está dentro do social e o social também está dentro do indivíduo. Então, há uma relação de interdependência e não uma relação de dicotomia. Por fim, o Bourdieu chega ao conceito de violência simbólica. O que seria violência simbólica? Ele vai estudar muito isso durante muito tempo, né? A violência simbólica para o Bourdieu é uma violência diferente. Ela é diferente, muitas vezes até oposta à violência física. A violência física é aquela que é concreta, aquela que a gente enxerga, aquela que a mídia vai transformar em estatística e vai anunciar, né? Violência doméstica, homicídios, isso é violência física. A violência simbólica é uma violência baseada na imposição de determinados valores, estereótipos que são embasados pela cultura e que são vistos pela sociedade como universais. E por conta disso, primeira característica da violência simbólica, ela é sempre naturalizada. Por isso ela é sutil, velada, difícil da gente compreender, né? Diferente da violência física, que de cara já aparece como uma agressão, né? Muitas vezes a violência simbólica ela é legitimada no discurso universal. Então a gente tem como, por exemplo, o machismo, né? Muitas mulheres acabam sendo machistas consigo mesmas. Por quê? Porque naturalizam a prática do machismo, porque foram criadas numa sociedade machista, né? E não conseguem entender quando estão usando uma violência simbólica para se autoviolentar. O racismo também é uma violência simbólica. O assédio moral, o assédio sexual, né? A humilhação, violências verbais, o bullying, quando ele não vai diretamente para a agressão física. Então, o discurso por trás desse tipo de violência é um discurso de naturalização que encobre, né? Que silencia essa violência. E aí o Bourdieu ele vai dizer que o papel da sociologia é desmistificar isso. É mostrar que a violência simbólica não pode continuar acontecendo, né? Então o papel da sociologia é mostrar como que a violência simbólica atua no discurso, né? Como que, por exemplo, se um pai chega com uma criança na emergência 4 horas da manhã, queimando de febre, e a médica vira e fala: cadê a mãe dessa criança? Essa fala é uma violência simbólica contra esse pai. Porque está dizendo, você, por ser homem, por ser pai, por não ter a maternidade na sua essência, não deveria estar aqui essa hora com essa criança. E essa é uma função da mãe. É uma violência simbólica com esse pai
e com essa mãe. Só que muitas vezes esse cadê a mãe dessa criança é ouvido por esse pai e falado por essa médica com naturalidade. Não é questionado. Por isso, para o Bourdieu, a violência simbólica ela é tão perigosa, porque ela é naturalizada no discurso social. Bom, o Bourdieu foi muito criticado, tá? Eu trouxe aqui algumas críticas, não vai dar tempo de falar todas, porque são muitas. O primeiro sociólogo que critica bastante o Bourdieu é o Alain Caillier, também é um sociólogo francês. Ele vai dizer que o Bourdieu tem uma sociologia muito reducionista, reduz a vida social a uma mera disputa de poder, a uma disputa utilitária, onde os indivíduos estão sempre pensando em acumular capital. Ele vai dizer que a sociedade não é só isso, que ela é muito mais complexa que isso. Ele também critica dizendo que o conceito de hábitos do Bourdieu, que seria essas formas de agir e se comportar de cada indivíduo, também é um conceito muito determinista, é um conceito que está muito relacionado à ideia de dominação, né? Como que o indivíduo faz para dominar o campo e para dominar o outro, que a sociedade também é mais complexa do que isso. Uma crítica de um sociólogo chamado de B. Ele vai dizer que o Bourdieu ele subestima a subjetividade de cada um de nós, né? Ele vai dizer que o Bourdieu coloca todo mundo, todos os agentes no mesmo saco, não presta muita atenção na emoção, nas ações impulsivas, né? E fica só o tempo todo pensando numa relação entre dominantes e dominados, né? Mas, além dessas críticas, a gente pode pensar que o Bourdieu foi alguém que contribuiu muito para o conceito de poder, né? E além disso, né, que o Bourdieu, aqui é só essa imagem aqui, é um resumo de tudo que eu falei, tá bom? Tudo conceituado. Mas assim, a ideia de que o Bourdieu, ele contribuiu para mostrar pra gente como que a sociedade é dividida em campos, como que esses campos estão estruturados numa disputa de poder e como que essa disputa de poder é relacionada a uma ideia de dominação, de precisar vencer, de precisar se destacar, de precisar ter domínio de poder, né? Algumas frases que eu trouxe aqui pra gente, pra redação, né, que é importante, né? Essa frase foi muito famosa, né? Ele vai dizer que existe a mão esquerda dos professores, assistentes sociais, cuidadores, né? E a mão direita. A mão direita seria das finanças, dos economistas, dos ministros do Estado, né? A cada mão, uma recompensa distinta. Trata-se da pequena nobreza e da grande nobreza, né? Então, a mão esquerda seria a pequena nobreza e a mão direita a grande nobreza, né? Ele está tentando denunciar aqui a desigualdade na sociedade. Outra frase dele fala-se muito do silêncio dos intelectuais, mas o que mais me choca é o silêncio dos políticos, né? Onde ele está mostrando como que o político também tem uma vocação de produzir algo para a sociedade. Quando ele se silencia, isso também deveria chocar. O universalismo ocidental tem muito de imperialismo universal. Essa frase é muito legal. Ele está denunciando a França por ter colonizado a Argélia e ele está dizendo que essa ideia de que o ser humano é racional, é universal e tudo mais, é muito permeado pelos valores imperialistas do mundo ocidental, né? Que seria a ideia de ocidentalização, na época também muito discutida. E essas outras frases também, que são frases relacionadas ao campo econômico, onde ele vai criticar bastante a questão da globalização e da desigualdade. Bom, pessoal, é isso. Cheguei aqui ao final, espero que vocês tenham aprendido o Bourdieu. Ele é um autor bastante importante para a gente usar na redação, se cair algum tema relacionado à desigualdade social, pobreza, violência simbólica, machismo, violência doméstica, enfim,
Ou também algum tema relacionado à democracia, dá para fazer a crítica com a teoria dos campos. Também, se cai algum tema relacionado à educação, dá para usar o conceito de capital cultural, capital social. Então, é um autor muito, muito legal, meio coringa até, né? Dá para a gente encaixar a teoria em vários temas, pensando aí na redação, mas não só também, tá? Na sociologia também. Então é isso, beijinho e obrigada pela companhia.